Jair Bolsonaro perdeu feio, muito feio. Porque, vejam só, o presidente declarou apoio a 7 candidatos a prefeito. 5 não chegaram ao segundo turno. Os 2 que chegaram são o prefeito carioca Marcelo Crivella e, em Fortaleza, o capitão Wagner. Os 2 são azarões. Vai ser difícil para ambos. E não basta. Quem concorreu com o sobrenome Bolsonaro perdeu, com uma exceção. O filho 02, Carlos. Esse se elegeu, e se elegeu com uma votação de responsa. Mas olha, ficou em segundo e um candidato do PSOL saiu à frente dele. E Carlos, ainda por cima, teve 35 mil votos menos do que na eleição de 4 anos atrás. Não foi bom para o presidente? Não. Foi uma eleição bastante ruim. Mas isso quer dizer o quê? Quem mais perdeu? E quem ganhou? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Aliás, você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Leitura rápida, só 8 minutos. E o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Se a gente pega as 96 maiores cidades do país, descobre o seguinte. O PSDB elegeu 10 prefeitos e levou outros 13 para o segundo turno. O MDB elegeu 6 e levou 12. O PSD do Kassab, 5 e levou 9. O DEM elegeu outros 5 e levou 8. Esse levantamento foi feito pelo Poder 360. Se a gente segue os partidos, depois do DEM tem PP, PL, Podemos e só então aparecem 2 de esquerda. O PSB, que elegeu 1 e levou 10, e o PDT, que elegeu 1 e levou 4. Nessa lista, o PT está em 13º lugar. É claro que o ranking está incompleto e quando o segundo turno tiver passado, vamos precisar reavaliar. Mas olha, uma coisa dá para dizer. Bolsonaro perdeu, mas centro e direita não perderam. Isso quer dizer que o brasileiro tem aversão à esquerda? Não. Mas isso fala muito do momento em que estamos vivendo. Imagina um pêndulo. Pois é, nós estamos lidando com 2 pêndulos históricos simultâneos. Eles indicam os rumos dos humores da sociedade. Um desses pêndulos é o das democracias. Democracias vão para um lado, vão para o outro. Estamos numa fase de inclinação à direita. Daqui a alguns anos, volta à esquerda. As pessoas enchem o saco de uma, vão para outra e assim segue. Bem, há o outro movimento pendular. Esse é brasileiro. A história da nossa república oscilou entre 2 períodos, tá? Há os períodos liberalizantes, democratizantes, de expansão dos direitos individuais e de abertura, e tem os períodos autoritários. Tivemos períodos de abertura e períodos de ditadura. Um sai, o outro entra e por aí vai. Isso aqui que nós estamos vivendo tem o que de novo? Não é uma ditadura. Mas através do voto, a sociedade elegeu um autoritário. O pêndulo continua. Então vamos pensar nesses 2 pêndulos. A gente sabe que em 2018 eles guinaram para a direita e para o autoritarismo. E o que aconteceu nesse domingo? Ao menos no primeiro turno, o voto se concentrou entre centro e direita, mais direita do que centro. Mas vejam que dessa vez o eleitor foi atrás de políticos que ele conhece, gente com carreira política, com história, mesmo entre os políticos mais jovens. A intenção aqui não é construir uma história cor-de-rosa, porque o centrão fisiológico foi amplamente votado. Mas ainda assim, tem um sinal aí. Porque o centrão faz parte da tradicional política brasileira da nova república. Não foi uma república limpinha, ela tem muitos problemas. Mas foi democrática. Não era essa coisa autoritária. Então no domingo, o eleitor foi às urnas e fez 2 escolhas. Ele continuou na direita, mas preferiu a direita da nova república.
não essa aí que está no Planalto Central. Enquanto isso, o eleitor de esquerda também foi às urnas e tomou suas próprias decisões. O impeachment já começa a se distanciar no passado. A pauta Lula livre também já vai ficando na memória. Agora que é só esquerda conversando com esquerda, esse eleitor pode olhar o PT nos olhos e dizer: temos um problema, temos de discutir a relação. Gente, dessas 96 maiores cidades, o PT mandou 15 candidatos ao segundo turno e não elegeu ninguém no primeiro. Ninguém. Nesse momento, o PSB e PDT estão na frente do ranking e o PSOL está com São Paulo capital no segundo turno. Não existe o PT não ser competitivo no pleito paulistano. O PT em São Paulo foi irrelevante. A esquerda está menor do que direita e centro. Mas isso muda ali na frente. A questão ali na frente é qual o desenho de esquerda quando o pêndulo voltar. E nesse momento, o eleitor de esquerda está procurando alternativas ao PT. O jogo não está resolvido para 2022, mas periga ser um jogo bastante diferente do que se jogou até agora.